Oi, aqui é o professor Costa Neto. Esse vai ser um vídeo bem curtinho sobre a aula do dia 10 de junho, que é uma aula sobre pontuação. Então nós temos a seguinte situação, sem querer fazer rima. Um dos mais graves ou um dos mais comuns problemas para quem escreve e para quem precisa escrever de acordo com a norma, ok? Você pode escrever do jeito que você quiser, dependendo do gênero textual que você vai produzir, dependendo do meio em que você está, enfim. Mas para quem vai produzir um texto acadêmico ou um texto jurídico, é necessário que ele se atenha a algumas normas de escrita. Um dos erros mais comuns, e quando eu falo erro, estou pensando na norma ou numa língua culta, um dos erros mais comuns em quem escreve é o mau uso da pontuação. E qual é o problema no mau uso da pontuação? Quando você erra a pontuação, você simplesmente pode estar cometendo um erro gramatical. Quem lerá o seu texto vai entender o que você escreveu. Muitas pessoas cometem o erro mais comum da pontuação, que é separar o sujeito do verbo, com uma vírgula, por exemplo, e ninguém vai deixar de entender essa frase, essa oração, esse período, enfim, porque você errou essa vírgula. O problema do mau uso da pontuação não é esse exatamente, o erro, o chamado solecismo, lá na gramática normativa, quando você comete um erro que a gramática vai achar horrível. O problema é que a pontuação ela é um problema mesmo de entendimento do texto. E aí ela é grave. Então, dependendo do modo como você pontua um texto, o significado da oração, do período e até mesmo do parágrafo, ou, dependendo do caso do texto todo, ele ficará comprometido. Então, é importante que você domine essas regras da pontuação. Eu trabalho há muitos anos com o direito e desde que eu comecei a trabalhar com o direito eu percebo que a pontuação ela é um problema grave para os operadores do direito. Independentemente da universidade, independentemente do meio em que o operador do direito está, ele tem problemas com pontuação. Então você pode ser um diferencial na sua área e dominar as regras da pontuação melhor. Antes de falar do ponto e falar da vírgula, valeria lembrar que a gente tem uma série imensa de formas de pontuação. Primeiramente, quando eu falo em pontuação, eu estou pensando no ponto final, na vírgula, no ponto e vírgula. Mas eu tenho outras marcações textuais que vão bem além do ponto, da vírgula, do ponto e vírgula. Eu tenho travessão, eu tenho outras formas, que é, por exemplo, o caso do uso dos parênteses, o uso de colchetes. Eu tenho as reticências, eu tenho parênteses com reticências no meio, eu tenho outras formas de pontuar o texto. E hoje nós podemos pensar em outras marcações textuais que não são aquelas comumente chamadas de pontuação. Então eu tenho marcas como o apóstrofo, que é uma contração, que é uma forma de marcar uma palavra. E eu tenho o negrito itálico, a sublinha, que também é uma forma de marcar a palavra. Eu tenho a caixa alta, letra maiúscula, caixa baixa, que é a letra minúscula, que também é uma forma de marcar o texto. E eu tenho outras formas de marcações do texto, deslocar o texto, e principalmente hoje em que nós usamos o computador, muito raramente nós usamos ainda a máquina de escrever, mas você vai encontrar isso em algum lugar. Geralmente nós usamos o computador e imprimimos o texto, não é? E hoje nós temos outras formas de marcação, deslocar o texto, usar outros tipos de fontes. Se você entra lá no Word, ou se você entra no Pages, para citar duas formas de escrita comuns, uma é da Windows, outra é da Apple, você vai encontrar inúmeras formas de marcar o seu texto. Mas hoje vamos pensar nas formas básicas de marcar o texto, principalmente o ponto final e a vírgula. O ponto final, olha só que coisa louca, né? O ponto final parece que é o ponto mais fácil de usar, e não é. O ponto final ele indica que uma oração terminou. Parece básico, né? Mas não é. Ele também indica que um parágrafo terminou. E fatalmente, se você quiser expandir a coisa, você vai ver que no final de um texto vai ter um ponto final, porque o texto também terminou ali. Mas basicamente, o ponto final ele termina uma oração. A vírgula, ela separa blocos dentro das orações,
que nós vamos chamar de sintagmas, ok? São caixinhas, trechinhos de texto. Então você já deve ter reparado que a pontuação, o uso do ponto final e o uso da vírgula, tem a ver com a sintaxe, que eu já mostrei para vocês lá, é uma das divisões da gramática, não vou dizer nem da linguística, mas uma das divisões gramaticais para você estudar um texto, uma frase, o uso da língua escrita. E aí nós vamos ter o seguinte, lembra que eu falei para vocês, né? Nós temos a fonética, a fonologia, dei uma explicação bem basicona sobre isso. Vão brigar comigo alguns amigos linguistas. Falei da morfologia, né, que estuda palavras basicamente. Agora a sintaxe, ela estuda, ela verifica o andamento das orações. Do ponto de vista gramatical, do ponto de vista linguístico, antes de falar da gramática, do ponto de vista linguístico, a língua portuguesa é uma língua assim, que ela funciona da seguinte maneira. Ela tem uma ordem direta, diferentemente do japonês, diferentemente do alemão, diferentemente do grego. Ela funciona assim, sujeito mais verbo mais complementos. O sujeito da oração, ele está irremediavelmente ligado ao verbo, o verbo vai funcionar de acordo com o sujeito. Se o sujeito for singular, o verbo está no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo vai para o plural. E esse verbo pode ou não ter complementos. Então, se eu digo assim que meu cachorro morreu, eu não preciso exatamente de um complemento nominal para dar continuidade a essa frase. Em português ela funciona assim. Agora, grande parte dos verbos necessita de um complemento, esse complemento geralmente é nominal, para dar continuidade à oração. Então eu tenho o sujeito, o verbo, o complemento, e eu posso ter um outro tipo de complemento, geralmente um complemento adverbial, para as orações ditas simples, para as orações ditas, para as orações que não são complexas. Uma oração complexa teria mais verbos, ok? Então tem uma oração simples, um sujeito, um verbo e complementos. Quando a oração está na ordem direta, como é que a gramática pensa? A ordem direta é a ordem mais comum da língua. Eu posso inverter isso? Posso, gente. A língua portuguesa funciona dessa maneira. Como a língua portuguesa é uma língua neolatina, como ela é uma língua derivada do latim, ela permite que eu troque. Eu posso colocar o sujeito depois do verbo, eu posso colocar o sujeito até no final da oração, eu posso colocar o verbo no começo da oração, eu posso trocar o complemento verbal, colocar antes do verbo. E o complemento adverbial, ele também pode estar em vários locais da oração. E sabe por que isso acontece? Porque isso é uma característica da língua portuguesa. Todas as línguas funcionam assim? Não. Não quer dizer que o português é uma língua mais complexa que outras, e muito menos que o português é uma língua mais rica que outras. É apenas o funcionamento da língua portuguesa. Se você comparar com uma língua próxima que você já deve ter estudado na escola e deve falar, pelo menos, o inglês, você vai ver que a língua inglesa ela não tem essas possibilidades que o português tem, mas ela tem outras. E ela tem outras características também. Todas as línguas neolatinas funcionam desse jeito? Pergunta interessante. Elas têm características muito próximas. Se você comparar o português com o espanhol, com o francês, o italiano e até mesmo o romeno, que é das línguas neolatinas a mais nova, embora ela tenha um vocabulário eslavo bastante grande, 40% da língua, sei lá, você vai ver que essas línguas têm um funcionamento próximo. É possível que você lá vai estudar Pashto, que você vai estudar Urdu, e você vai verificar que há alguma característica parecida lá com as línguas indo-orientais e indo-europeias, mas provavelmente não. Cada língua tem um funcionamento. Voltando a falar do português, o português tem uma ordem direta, e essa ordem direta então é dada por S, sujeito, V, verbo, O, objetos, ou C, complementos. Então essa é a ordem direta. A gramática, ou os gramáticos, que são meio os donos da língua, eles pensaram assim, normalidade, a língua portuguesa funciona dessa maneira, eba.
Então não vamos usar exatamente uma pontuação assim. Mas quando a frase acabou, eu tenho sujeito, lá verbo, complementos, outro tipo de complemento, é ponto final, acabou ali a oração. Se você quiser continuar essa oração, você vai ter que usar um conectivo. E esse conectivo, por exemplo, vai ser então, dessa forma, portanto, alguma palavra que existe em português e que ela vai fazer com que essa oração continue. E aí essa oração vai ficar uma oração complexa. E outro dia a gente fala disso, essas orações complexas, elas vão poder ser em português, de acordo com a gramática, elas poderão ser coordenadas, quando elas têm um tipo de ligação com, com conectivos, tipo e, tipo mas, tipo porém, tipo portanto, ou elas vão ser orações subordinadas que estarão ligadas com outros conectivos, por exemplo, o verbo no gerúndio, que ele vai indicar, pelo menos, a possibilidade de uma oração subordinada. Olha, outro critério que alguns gramáticos pensaram, embora isso não esteja escrito no seu livro, sei lá, de gramática, mas muito provavelmente esteja escrito no seu livro no seu caderno, do seu colégio, porque eu já fui verificar isso, inclusive esse raciocínio é um pouco recente e ele apareceu nos livros, nas apostilas dos colégios. O Positivo, o Bom Jesus, o Santa Maria já estão usando esse critério, que é o critério da colocação do advérbio ou da locução adverbial. Então, a oração na ordem direta, ela não tem vírgula nenhuma, só tem ponto final. Mas quando você desloca o advérbio ao longo da oração, você vai usar vírgulas. Então, se o advérbio ou a locução adverbial está no começo da oração, você tem uma vírgula ali. Essa vírgula é obrigatória. E se o advérbio ou a locução adverbial está no meio da oração, você vai ter duas vírgulas ali. Pronto, descobriu o uso fundamental da vírgula de acordo com a gramática, a norma culta, a norma padrão, enfim, a expressão que você quer usar nesse momento. Há outras situações de vírgula, ok? Essa não é a única. Então, nós temos listas em português. Quando você tem um sujeito com vários elementos, você tem um objeto direto, um indireto com vários elementos, ou se você tem várias orações subordinadas juntas ou coordenadas, a vírgula também vai aparecer. A gente conversa sobre isso num outro momento. Se você entender o funcionamento do ponto final, que ocorre quando a oração terminou, ela se completou e por isso existe um ponto final ali. E se você entender o funcionamento da vírgula com o deslocamento do advérbio, já está de bom tamanho. Você vai ser um diferencial, você já vai fazer o uso correto, de acordo com o padrão, pensa, na escrita em português culto. Agora, olha só, para que você domine isso, você tem que usar alguma nomenclatura. Eu não posso fugir dela. Se você estudou no Bom Jesus, no Positivo, no Santa Maria, provavelmente você aprendeu nomes desses termos da orações. O que é o sujeito, o que é o verbo, a expressão verbal, o que é objeto direto, o que é objeto indireto, o que é complemento. Então você aprendeu isso na escola. E você não aprendeu isso à toa lá na escola, né? Porque muitas vezes o aluno está na escola, ele vê uma aula e fala: caramba, por que eu estou aprendendo isso? Nunca vou usar isso na minha vida. Vai usar sim. É por isso que a gente aprende muita coisa na escola. Se você aprendeu isso, então corra lá e verifique o que você aprendeu e utilize essa nomenclatura. Nós vamos usar, gente, uma nomenclatura em qualquer área do saber, assim como na matemática. Nós temos números complexos, nós temos números fracionados, nós temos números especiais, que é o caso, por exemplo, da raiz quadrada de -1, que a gente representa pela letra I, ou números específicos, que a gente representa pela letra E, ou ainda por uma letra grega chamada Pi. Nós também temos em português, na gramática, melhor, uma nomenclatura. E essa nomenclatura você vai usar na hora de pontuar o seu texto. Se você não aprendeu isso,
Há outras formas também de você saber usar o ponto final e a vírgula, que, por favor, não é intuição. Porque eu escuto muitos alunos falando assim: eu pontuo o meu texto pela intuição. Não vai rolar, ok? Você não pontua um texto pela intuição. A intuição é muito perigosa. Pela intuição você pode cair no abismo, cair da bicicleta, enfim, ser assaltado, não sei. Não use a intuição para pontuar. A pontuação, ela tem uma regra. Essa regra é muito específica e ela foi pensada um dia por alguém. E há um detalhe curioso nessa regra da pontuação, bem interessante, tá? Em qualquer lugar do planeta, para, para que você vá, para o qual você vai encontrar a mesma regra. Então, um livro, por exemplo, publicado no Brasil, um livro publicado em Portugal, um livro publicado no Timor-Leste, ele vai ter as mesmas regras. E quando você aprende isso e você está lendo um texto no outro idioma, você percebe, se você lê em inglês, se você lê em espanhol, ou se você lê em francês e italiano, você vai perceber que as regras também foram pensadas da mesma maneira, eu posso explicar por quê, ou de uma maneira muito similar. Muitos gramáticos brasileiros, lá no século XIX ou ao longo do século XX, gramáticos tradicionais, ok? Não vou falar dos novos linguistas, vou deixar esse papo para um outro momento. Mas eles se debruçaram em gramáticas de outras línguas. Então, eles observaram gramáticas do espanhol, gramáticas do francês, gramáticas mesmo da língua inglesa e trouxeram para as gramáticas portuguesas, brasileiras também. É muito curioso que sempre vai dar certo, sempre você vai verificar a norma. Outra situação também que ocorre da norma é assim: se você usa um critério, há um critério ou outro que vai escapar. Por exemplo, o uso de alguns conectivos, quando eles começam um novo parágrafo, esse critério talvez seja o único critério que varie um pouquinho. E você vai usar o seguinte: né? Se ao longo de um texto você escolhe um critério, esse critério tem que ser usado ao longo de todo o texto, com o risco de você errar, né? E de você parecer que é louco porque você não tem um critério. No caso da pontuação, principalmente no caso do uso da vírgula, o uso da vírgula já causou situações muito, muito problemáticas no texto do direito. Então, por exemplo, geralmente, quando eu faço um laudo forense, quando eu faço um laudo linguístico em relação à interpretação de um texto do direito, fatalmente o problema ali não é exatamente da noção de um verbo, de um substantivo utilizado dentro do direito, mas é a pontuação. Então, há casos muito curiosos de leis que elas são mal resolvidas textualmente porque a pontuação foi mal feita. Isso ocorre, sim, nós erramos. Isso ocorre, não é tão frequente, mas isso ocorre. No caso do direito em particular, que não vai funcionar de acordo com o texto literário, que vai pensar a pontuação de uma outra maneira, tanto a poesia quanto a literatura ficcional, escrita como uma narrativa, enfim, uma descrição. No direito, o uso da pontuação ele se faz importante, ele é importante mesmo, não apenas como um critério de clareza do texto, mas como um critério também de aquilo que eu quero dizer precisa estar ali, de uma forma estampada. Quem lê o texto ele não pode ter dúvidas, porque o texto do direito ele não permite essas ambiguidades. O texto do direito, vocês vão ver isso mais para frente, na sua experiência de vida também, e nós temos uma disciplina lá no quarto, quinto ano que lida com essas questões. Você verá no direito outras situações ligadas à interpretação, e essa interpretação do texto jurídico, do texto forense, do texto da lei, etc., ele está inserido dentro de um contexto muito específico. E por isso você pode ver divergências entre a leitura e a análise de um texto por um ministro do STJ, do STF, mas isso é uma outra situação, não tem nada a ver com o que eu estou falando agora.
O importante hoje, então, é que você verifique o uso do ponto final, quando a oração termina e uma outra oração começa, e que você verifique também o uso da vírgula. Se você souber essas duas coisas, eu não vou dizer nem que é meio caminho andado, é todo o caminho andado. E você já vai ver, vai ter um diferencial. É um pouco triste para mim quando eu vejo alunos do quinto ano, ou profissionais que já estão no mercado, que foram meus alunos, ou que não foram meus alunos, mas que mandam um texto para mim, e que têm dúvidas banais sobre o uso da pontuação. Porque eles já passaram pela universidade, alguns deles já fizeram pós-graduação, fizeram mestrado, inclusive doutorado, e ainda têm dúvidas no uso da pontuação. Olha, pense bem, o direito, você já deve ter ouvido isso de mim, do professor Iulo, de outros professores, que o direito é linguagem pura, tanto linguagem escrita quanto linguagem oral, da oralidade. E uma vez que o direito é linguagem, e outras linguagens, tá? Mesmo o vestuário que o juiz usa, os advogados, enfim. E uma vez que o direito é pura linguagem, a gramática culta, a norma, ela também é uma ferramenta do trabalho do operador do direito. Então é muito estranho que um operador do direito ele não domine uma ferramenta. E detalhe, a principal ferramenta que ele tem para o seu trabalho. Então esse domínio é importante. Se você não estudou isso no colégio, corra atrás, um conselho de um homem mais velho. Se você estudou isso no colégio e não lembra, corra atrás, é um conselho de um homem mais velho. E se você já estudou isso e sabe, pelo menos uma parte, aplique, porque você não estudou isso à toa. Então, daí a importância de você dominar essas regras, ok? Eu vou colocar esse link junto com a aula de hoje, a aula do dia 10. Assista esse vídeo e tente aplicar isso nos exercícios dos slides da aula do dia anterior, que é do dia 8. E qualquer dúvida, fale comigo. Não leve essa dúvida para frente. Você está no primeiro ano. Não leve essa dúvida para o segundo ano, ok? Não tente resolver as coisas lá mais para frente, não vai dar certo. Um outro conselho do homem mais velho. Eu já fiz isso e caí do cavalo. Bom feriado.